então, pessoal, tratar nesse módulo a respeito dos aspectos processuais envolvendo aí o direito de família e sucessões. O novo CPC de 2015, ele trouxe algumas inovações, algumas novidades que a gente vai tentar abordar no decorrer aí da nossa aula. Nós vamos tentar cobrir os aspectos mais práticos, mais voltados para a prática, fazendo uma associação com os dispositivos do Código de Processo que tratam desse assunto. Eu, como advogo na área de família e sucessões, já há algum tempo, então a gente acaba vivenciando muitas dessas questões que a gente vai estar abordando aqui, e muitas vezes, por equívoco de alguns profissionais, acabam se valendo, às vezes, de pedidos mal formulados, ou não se atentam a algumas regras que devem observar em relação aos procedimentos que envolvem essa questão no âmbito processual, e acabam, muitas vezes, perdendo algumas oportunidades interessantes que poderiam alcançar resultados mais satisfativos. No CPC, como mencionei para vocês, uma das alterações mais que a gente pode falar substanciais, trazidas aí pela nova normatização, foi a divisão dos procedimentos que envolvem essas questões envolvendo o direito de família e o direito de sucessões. O CPC ele reuniu esses procedimentos de família de natureza contenciosa, num capítulo específico, e dividiu isso dos procedimentos de jurisdição voluntária, tratando também, de uma forma mais abrangente, os aspectos envolvendo as questões voltadas para o direito de família e para o direito das sucessões. Antigamente, no CPC anterior, a gente tinha nessa parte contenciosa mais os procedimentos voltados para a separação judicial, e não tratava das outras ações ou das outras formas de ações que podem surgir envolvendo as questões de família, principalmente. O novo CPC, ele trouxe numa redação interessante, no capítulo 10, esse artigo 693, que, se a gente observar, ele vai fazer justamente essa junção. Olha como ele estabelece, as normas desse capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação, a ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente, observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se no que couber às disposições desse capítulo. Isso aqui trouxe um aspecto interessante, porque, embora o artigo 693 ele tenha feito essa referência às ações especificamente, a doutrina e a jurisprudência já entendeu que esse rol ele é meramente exemplificativo, ele não é esgotado, esse rol, no que está previsto aí na redação do artigo. Ou seja, ele se aplica também para outras ações inerentes, que sejam de natureza contenciosa, inerentes ao direito de família e até mesmo ao direito das sucessões, aplicando essas regras relacionadas aqui. Veja que ele trouxe um capítulo próprio nessa parte do capítulo 10, onde ele já nomina isso, das ações de família. E aí, mesmo ele tendo, como eu falei agora há pouco, tendo nominado isso, isso vale, eu fiz uma observação, ele vale também, como nós falamos, a título de exemplo, para ações de investigação de paternidade, mesmo que não esteja relacionada ali no caput do 693, para ações que sejam anulatórias de casamento, também, que passam pela nulidade ou a anulação, dependendo da situação. Então, ela envolve, na verdade, todos os aspectos relacionados aos procedimentos contenciosos que envolvam a questão do direito de família. Bom, com essa junção, quando ele trouxe essa parte das ações de família, de procedimento contencioso, para um capítulo específico, nós tivemos alguns avanços também no aspecto da própria composição, ou na própria, vamos dizer, na própria condução desse tipo de ação, que foi um avanço, considerado para alguns no aspecto prático, porque ele fomenta a mediação e ele fomenta a conciliação. Ou seja, ações de família são ações interessantes, porque
embora a gente tenha o direito material estabelecido, né, relacionado, no caso, né, de ações de família, relacionado ao parentesco, caso sejam relacionadas a isso, como guarda, como direito de visitas, né, decorrentes da filiação, caso sejam relacionadas a divórcios contenciosos, vinculados a regimes de bens, as ações de família elas são sui generis. Sui generis porque muitas vezes as questões são mais pessoais do que efetivamente de direito. Ou seja, a ideia do legislador, quando ele trouxe para o CPC o estímulo à mediação e à conciliação, é porque muitas vezes se consegue trazer essas partes para um diálogo aonde tiram ou deixam de lado, muitas vezes, aquelas mágoas, aquelas questões mal resolvidas, e se possibilita resolver a questão de uma forma mais célere, não ocupando, às vezes, e não trazendo um desgaste, né, tão acentuado para as partes, como nas ações de família é comum isso acontecer. Porque em ações de família, como eu falei, ela tem o lado pessoal. Então, elas são, a gente diz, né, são ações com características muito específicas, porque existe ali daqueles relacionamentos afetivos, feridas que ficaram abertas, que às vezes demoram a cicatrizar, e as partes agem muito pelo emocional, deixando o racional de lado. E aí a ideia da conciliação e da mediação foi justamente trazer isso. E o aspecto interessante, quando ela fala, né, dessa mediação e da conciliação, o CPC, no artigo 694, ele estabelece que nessas ações de família, todos os esforços serão empreendidos. E é essa justamente a razão que traz, inclusive, o aspecto de obrigatoriedade, para que as partes compareçam naquela audiência preliminar de conciliação, que é designada sob pena, inclusive, de pagamento de multa por considerar um ato atentatório à dignidade da justiça. Por que isso? Porque mesmo sendo ações, como eu falei, sui generis, que têm questões pessoais que muitas vezes são difíceis de serem resolvidas, essas questões pessoais, as partes, elas, às vezes, por um mediador, às vezes, por um primeiro contato, ela consegue trazer a pessoa para uma racionalidade e meça, e faça, né, com que ela meça aquele custo-benefício daquela demora que aquela ação pode trazer. Ou seja, às vezes mesmo, né, ali não tendo aquela condição de diálogo imediato, o processo civil, ele trouxe a possibilidade de se, inclusive, suspender o processo para que as partes possam alcançar essa mediação. Então, isso foi considerado um avanço nas ações de família. Embora a gente ainda esteja passando por um estágio, né, de formação desses mediadores, de formação desses conciliadores, para poder tentar alcançar um resultado melhor. Mas a ideia do legislador em estimular essa conciliação e essa mediação é justamente para poder resolver as questões de direito de uma forma mais rápida e, ao mesmo tempo, de uma forma, né, menos sofrida para as partes, já que são ações bem desgastantes, né? Como eu coloquei agora há pouco, né, se a gente observar esse caráter obrigatório, a ideia do artigo, até o artigo 334 do CPC, que eu falei para vocês da questão do ato atentatório, ele estabelece que o não comparecimento, se ele for injustificado, ele poderá sujeitar as partes a esse pagamento de multa. Essa obrigatoriedade ela foi muito criticada no começo, sem dúvida, porque se a gente está tratando de ações de família, onde existe essa ideia que nós falamos de contenciosidade entre as partes, que não se restringem a questões unicamente de direito, porque às vezes a questão de direito é bem definida. Regime de bens, como eu falei, filiação, alimentos, necessidade, né, possibilidade. Às vezes isso está muito bem claro, está muito claro dentro do contexto geral. Só que tem a questão do lado pessoal. E aí foi criticado inicialmente essa obrigatoriedade em relação às partes, porque se entendia que se chegou a um procedimento contencioso é porque não tem diálogo. Então, se não tem diálogo, como é que eu vou obrigar duas pessoas a comparecerem a uma audiência para poder forçá-las ou tentar, né, conduzi-las à composição de um acordo que muitas vezes acaba não sendo exitoso. Mas, estatisticamente, isso tem melhorado
ao longo dos anos, né? E a gente acredita que, com o passar do tempo, né, à medida que as partes e os próprios conciliadores ou mediadores forem se qualificando mais e aprendendo melhor a conduzir essas questões, a gente tem grande possibilidade de êxito. Isso trouxe, inclusive, a possibilidade, né, dessas cortes de conciliação, desses centros de solução de conflito, os chamados SEJUSCs, né, no segundo grau, inclusive. Ou seja, ele não se restringe à esfera do processo em primeiro grau. Mesmo em segundo grau, em grau de recurso, portanto, ainda é possível trazer as partes para que elas possam ali alcançar um acordo e não aguardar, às vezes, uma modificação ou um agravamento de uma condenação ou de uma sentença que muitas vezes pode, né, não agradar a nenhuma das partes. A gente que advoga, é muito comum a gente perceber que nas ações, de um modo geral, de família, notadamente, não há vencedor nessa ação, porque as ações são tão demoradas que, na verdade, ambas as partes perdem. Podem até ter êxito no mérito processual, mas perdem pelo sofrimento ao longo da demanda, pelo desgaste ao longo da demanda. E a ideia desses esforços que o CPC trouxe como inovação, permitindo que o juiz interfira nisso, permitindo que ele chame as partes, inclusive, em questões complexas, para que elas possam colaborar até mesmo no saneamento do processo, para poder já resolver as questões mais, né, possíveis ou mais viáveis e deixar o processo seguir só naquilo que realmente tem uma complexidade maior, são novidades trazidas, né, pelo CPC para poder tentar, né, dar uma dinâmica maior nessas ações que envolvem essas questões relacionadas principalmente ao direito de família, né. Aspecto também interessante que foi trazido pelo CPC nessa modificação que nós tivemos em 2015, está no fato da citação agora nessas ações também ser exigida de modo pessoal. Ou seja, aqui nós vamos ter duas características interessantes. O CPC ele trouxe a necessidade da citação de forma pessoal, para que a gente tenha a certeza de que a pessoa realmente tomou conhecimento, não vai excluir a possibilidade da citação por hora certa, caso aquele, né, réu, ele tente se esquivar por todos os meios, tente evitar, tente dificultar a formação da relação processual, o CPC permite, né, que a gente chegue até a citação por hora certa para poder o processo seguir e a gente ter um resultado satisfativo ao final. Mas o detalhe interessante é que quando o réu recebe o mandado de citação nessas ações de família, por determinação do novo CPC, a contrafé não acompanha esse mandado. E ela não acompanha, por quê? Para evitar que a parte tenha conhecimento do que a outra está pedindo. Em tese, seria mais ou menos isso, pessoal. Porque se nós falamos que no primeiro momento a tentativa é de conciliação, a primeira tentativa é fazer com que as partes cheguem a um resultado de forma voluntária e não de uma forma impositiva, através de uma decisão, imagine nas ações de família, como nós falamos, que tem características, né, que são sui generis, que envolvem questões de ordem pessoal e não unicamente de direito, se a parte lê a petição da outra parte. Ali ela se ofende, porque o advogado às vezes fez uma narrativa dos fatos e foi mais caloroso na sua descrição, às vezes ele usou algumas expressões ou trouxe alguns pontos que a outra parte, às vezes, não concorde com a maneira como foi, né, cronologicamente, narrado pelo advogado, né, ou pela advogada, aquela situação que estaria motivando a ação. Então, o propósito do CPC qual foi? Se a gente vai empreender esforços para poder tentar resolver a situação de uma forma amigável, então, primeiro, para esse primeiro momento, é preferível que a parte sequer tenha conhecimento dessa petição inicial, até porque o prazo para contestação vai se iniciar a partir da data da audiência de conciliação. E não impede que ele tenha acesso a qualquer momento a essa peça, desde que ele vá lá na escrivania. Mas, como é o oficial de justiça que vai até a pessoa para poder proceder à citação, impede, não, ou evita que ela, já sem aquela prévia orientação
de um advogado, né, de uma advogada, já receba e leia, muitas vezes, expressões jurídicas e as interprete de maneira equivocada, aumentando ainda mais, às vezes, a animosidade entre aquelas partes. Então, uma novidade que foi trazida também, né, dentro do CPC, nessas ações de família, foi justamente a eliminação da contrafé no mandado de citação, para que haja uma viabilidade, pelo menos inicial, de não se potencializar o litígio existente entre as partes pela simples leitura que ela, às vezes, vai fazer daquela petição inicial. Então, isso foi criticado num primeiro momento, né, alguns mais acalorados, com debates mais acalorados, chegaram ao ponto de falar que estaria se violando o princípio da ampla defesa, já que a parte receberia o mandado de citação sem saber qual o conteúdo, né, da pretensão que havia sido formulada. Mas a gente entende que não há a violação desse princípio da ampla defesa, porque ele vai ter um momento oportuno para isso. Ou seja, o recebimento do mandado de citação não impede que ele exercite o seu direito de defesa. Apenas o informa que foi proposta uma ação para que se discuta determinado objeto, porém, primeiramente, o convoca para uma audiência conciliatória, para ver se, às vezes, num diálogo ali, consegue, né, às vezes, numa reflexão, nesse tempo entre o mandado de citação e a própria audiência, muitas vezes a pessoa faz uma reflexão dos desgastes que pode sofrer nesse tipo de processo e consegue chegar a um resultado ali mesmo. Que se ela, muitas vezes, soubesse disso, lendo a petição inicial, como já na prática tive situações, a pessoa lê a petição, ela já fica tão ofendida que ela fala, olha, eu nem na audiência não quero ir. Existe a possibilidade de não comparecimento, justificado. O injustificado está caracterizado ali. Ó. Quanto à citação, deverá ocorrer com antecedência de 15 dias, será realizada pessoalmente, não sendo postal a forma preferencial. Por que não sendo postal a preferencial? Porque na postal você muitas vezes não consegue também identificar certamente, ou, né, de forma mais precisa, aquele requerido, aquela pessoa que está sendo demandada naquela ação. Então, preferencialmente para o oficial de justiça, porque aí o oficial pode até mesmo, já também para trazer aquela maior celeridade, verificar, dependendo do caso, se está ocorrendo tentativa de ocultação, se está havendo alguma tentativa, né, ou de inviabilização da entrega daquele mandado, até para tomar as providências pertinentes quando isso acontece. Quando a gente vai já diretamente pela via postal, a gente corre o risco de, muitas vezes, né, essa entrega não ser efetivada, porque faltou um númerozinho ali, essa correspondência volta, então você já perdeu um longo prazo, um longo tempo por conta disso. Às vezes, quando chega lá a informação da pessoa, pura e simplesmente, para quem vai entregar, não mudou, e às vezes a pessoa nem mudou, você vai ter que ter novas diligências para poder verificar. Situações que, quando são cumpridas por oficial de justiça, minimizam essas eventualidades. Significa dizer que elas vão acabar? Não. Muitas vezes, mesmo com o oficial, você tem inúmeras tentativas frustradas que acabam caminhando para uma citação por hora certa, né, justamente pelas dificuldades que são colocadas pela parte na formação da relação processual. O CPC ele não veio para poder ser um instrumento milagroso. Ou seja, né, mesmo a gente tendo a redação do novo código, dizendo que serão empreendidos todos os esforços para se alcançar o melhor resultado, a gente tem que ter em mente que esse melhor resultado ele depende também da vontade das partes. Tem partes que não querem, né, resolver o problema, tem partes que vivem do problema, né, elas gostam do litígio. E é interessante isso, que eu já tive situações na prática de clientes meus que já falaram, olha, eu quero litigar, enquanto eu puder perturbar, eu não quero solução do processo. Ou seja, são condutas que você tenta, né, reverter, porque até para o advogado isso não é bom. O advogado que fomenta ou estimula o litígio, na verdade, ele age contra si mesmo, porque ele vai ficar preso a um processo, não vai ganhar mais, muitas vezes não vai ganhar mais por isso, porque os honorários são vinculados, às vezes, ao trabalho que ele está desenvolvendo, e o desgaste daquele cliente que fica ali, às vezes, né, querendo, ou daquelas inúmeras diligências que você acaba tendo que tomar, que acabam não trazendo um resultado
prático, né, efetivo, tanto para a parte envolvida quanto para o profissional que está trabalhando. E o CPC, ele traz justamente essa ideia, ou seja, vamos tentar reunir, a novidade foi essa, trazer para o código as ações de um modo geral e não aquelas especificamente, tanto que ele aplicou até as que são regidas por lei especial. Vejo que, como eu mencionei agora há pouco, ele traz, né, na redação, que até nas ações que versem sobre direitos inerentes a alimentos ou a incapazes, que estejam regidas por legislação especial, no que couber a gente pode aplicar o CPC subsidiariamente. Ou seja, a gente traz ele, insere com essas novidades, que a gente vai visualizar no decorrer da aula, né? Insere as novidades e tenta dar uma dinâmica maior na resolução desses conflitos. Como eu mencionei agora há pouco, olha lá, o réu não receberá cópia da inicial por ocasião da citação, certamente para comparecer à audiência com o espírito desarmado, né? Há também a possibilidade de desdobramento da audiência de conciliação e mediação em tantas quantas forem necessárias para a resolução do conflito. Ou seja, muitas vezes nessas audiências, elas são iniciadas, se dá um passo, mas não se resolve. Mas fica aquela luzinha lá que pode se alcançar um resultado se houver um trabalho maior. Essas, né, inclusive, essas medidas ou esses esforços, eles são verificados nessas questões de família, inclusive pelos programas que são implantados, as oficinas de pais, que muitas vezes levam os pais a frequentarem, para poder compreenderem a importância do papel deles em relação aos filhos e deixar de lado aquele conflito entre pai e mãe e pensar melhor na criança, porque muitas vezes a criança é que vai sentir o impacto maior desse conflito, né? Basta que a gente verifique, nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante, né? Nas questões relacionadas à alienação parental, nas discussões, né, relacionadas à guarda, nas disputas, né, abandonando a guarda compartilhada, que embora seja regra, para se postular uma guarda unilateral por questões de cunho, muitas vezes não justificáveis, mas cunho pessoal, apenas entre o casal, né? Limitações que podem ser impostas a esses pais e postuladas, que nós vamos ver, medidas protetivas, né? Que já vieram, já desde a Lei Maria da Penha, justamente para poder tentar preservar essa integridade das partes em processos contenciosos, e ações de família, de modo geral, para os que atuam, os que têm, né, alguma vivência ou experiência, sabem que são ações melindrosas. Ou seja, até mesmo os profissionais, eles têm um papel muito importante nessa ação. E os profissionais que eu falo é tanto os advogados, quanto o juiz, quanto o promotor que atuam. Tem papel importante porque eles precisam se desvincular do litígio. Ou seja, eles tentam ou discutem o direito, mas não podem se envolver com os sentimentos das partes, que muitas vezes, alguns, infelizmente e equivocadamente, acabam tomando as dores da parte e se confundindo com ela dentro do processo. Aí não adianta a gente ter todas essas regras, esforços, se você tem, inclusive, o próprio advogado, às vezes, imbuído daquele espírito de litígio, daquele espírito contencioso, que muitas vezes, ao invés de contribuir para a solução do problema, ele joga álcool no fogo, né? Ou seja, ele potencializa aquilo ali. E são situações que hoje, né, na própria dinâmica que o direito processual de família vem tomando, elas vêm sido extirpadas, vêm sido, né, coibidas, porque o propósito hoje é tentar resolver de formas mais eficientes, de formas mais eficazes, essas questões. Como eu falei agora há pouco, esses programas como oficinas de paz, constelação familiar, né, programa, né, de acompanhamento de equipe multidisciplinar para poder orientar ou assistir as partes, tudo isso são instrumentos trazidos como inovações para a gente alcançar esse resultado que foi esperado pelo legislador quando trouxe essa questão, né? Em relação à citação, ela pode ser feita pelo correio, como eu falei, né?
embora não seja a medida preferencial. Veja que o artigo 247, ele traz inclusive a exceção, né? A citação será feita pelo correio em qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado, observado o disposto no 695, parágrafo 3º. O 695, parágrafo 3º, ele está dentro do capítulo que trata das ações de família. Ou seja, as ações de família no CPC começam no 693. Então, ali do 693 para frente, ele regulamenta os procedimentos que nós adotaremos nas ações relacionadas à família. E aí ele já estabelece ações de Estado da pessoa natural. Então, essas ações de Estado, elas estão vinculadas. E aqui um detalhe interessante, porque muitas vezes a pessoa, a ação de divórcio, embora esteja, né, ligado, qual o seu estado civil, casado, solteiro, não é ação de Estado, tá? Ação de Estado são aquelas ligadas aos valores ou aos princípios da personalidade civil da pessoa. Então, aquelas ações de Estado que envolvem as investigações de paternidade, que é o estado de filiação. Então, essas ações é que são as chamadas ações de Estado. Nelas, nós excetuamos a citação pelo correio, né, justamente para trazer os aspectos ou a aplicação das regras trazidas pelas inovações do CPC no âmbito do direito de família, né? E olha lá, quando o citando for incapaz, porque sendo ele incapaz, aí é que a gente não pode ter mesmo pelo correio, a gente vai ter que fazer isso por oficial, ele sendo incapaz, porque você não tem uma segurança vinculando, né, uma citação dessa maneira. A citação será feita na pessoa do réu. Agora, esse feito na pessoa do réu, isso não impede, como eu falei agora há pouco, que a gente chegue ao estágio da citação por hora certa, aonde nós deixemos o mandado de citação com pessoa da família. Nós vamos interpretar a citação feita na pessoa do réu naquela modalidade onde a gente tenha ciência de que ele efetivamente tomou conhecimento daquela citação. Ou seja, não é aquela exclusivamente na pessoa dele. Isso aí, inclusive, na prática, traz alguns problemas para algumas pessoas. Porque, às vezes, ocorre em ações de família, como eu falei, é possível a citação por hora certa, e aí a gente traz um problema para a pessoa na contagem do prazo, porque ela se oculta, ela provoca a citação por hora certa, e o CPC ele trouxe lá um artigozinho que diz que quando essa citação por hora certa acontecer, o escrivão vai expedir uma carta ao réu comunicando o ocorrido. Mas ele só está comunicando. O prazo para ele já começou a contar da juntada desse mandado de citação por hora certa no processo. E às vezes a gente lida com isso. Às vezes, na prática, a gente pega defesas em processos onde o indivíduo está apresentando a defesa contando o prazo do recebimento da carta, imaginando que aquela carta é que deu a ele o conhecimento, a citação para ele aconteceu, né, naquele momento, e ele começa a contar o prazo, quando já estaria caracterizada a intempestividade daquela peça, porque, num artigo anterior, o CPC já estabelece que a citação, mesmo quando por hora certa, ela será computado o prazo a partir da juntada do respectivo mandado nos autos. Essa comunicação é apenas um procedimento complementar para que a gente tenha a certeza de que todos os esforços para se dar conhecimento ao réu da ação que é proposta em desfavor dele foram tomados. Mas, no âmbito, né, de procedimento, os prazos, eles vão seguir a regra normal aplicada a todos os procedimentos ou a todas as modalidades de citação comum que a gente tem. Olha lá, a citação por oficial de justiça é exigida apenas para as ações de Estado, sendo que nas ações de família pode ser feita por correio, nos termos do 247, inciso 1 do novo CPC, o qual remete para o 695, parágrafo 3º da mesma lei, apenas para estabelecer a necessidade da citação ser na pessoa do réu, ainda que por correio, mas não para definir que são o mesmo conceito. Ou seja, embora a gente tenha aquela redação, como eu falei, ser citado na pessoa do réu, eu não vou ficar preso a ter que achar a pessoa, senão, muitas vezes, o que vai acontecer com a gente? A gente não acha nunca esse réu.
Ou seja, né, ele acaba se valendo, ou querendo se valer desse instrumento, se a gente interpretasse dessa maneira, e aí você não formaria a relação processual em momento algum. E aí, de que adiantaria todos os esforços ou toda a redação do CPC se você não consegue formar validamente a relação processual? O indivíduo se esquiva e fala, bom, a ação de família, a citação é pessoal. Então, se eu não receber o mandado de citação, então eu estou tranquilo. Não é bem assim, né? A ideia é que a gente dê conhecimento à pessoa, mas não é o meio exclusivo de se formar a relação processual validamente para esse indivíduo, ok? Como eu falei, a citação por hora certa ela é admitida aqui nos procedimentos de família quando caracterizada a ocultação ou as tentativas, né, do réu de se esquivar do recebimento do mandado de citação. O oficial de justiça tem que certificar isso, né? E o CPC, ele traz que ela será efetivada mesmo que a pessoa da família, que foi cientificada da volta do oficial de justiça, né, ou o vizinho que houver sido intimado, esteja ausente. Ou, se embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandado. Caso isso aconteça, como o oficial já certificou na data anterior que voltaria para efetivar a citação por hora certa, ele certifica isso, certifica inclusive a recusa e já faz o encaminhamento da devolução do mandado para, consequentemente, a continuidade ou o início, né, a definição do termo inicial da contagem dos prazos para aquele processo. Embora a gente tenha, com isso, a possibilidade da caracterização da revelia, a revelia também teve algumas alterações no novo CPC, né? Lá na regra do CPC anterior, nós tínhamos aquela presunção, né, de verdadeiros os fatos alegados na inicial, no caso de revelia. Essa presunção pelo novo CPC ela não é automática e essa presunção não é absoluta. Ou seja, o juiz, se ele entender pelas provas também que não há suficientemente provado o direito invocado pela parte, o juiz pode julgar improcedente a ação independentemente disso. Tá? Então, houve essa novidade em relação a esse aspecto. E ele permite, nas ações de família, que o réu ingresse no processo a qualquer momento, no estado que ele se encontrar, podendo, inclusive, se for no momento oportuno, participar da produção de provas. Ou seja, na fase do saneamento do processo, quando chegar para a fase de produção de provas, se o réu, mesmo sendo revel, naquela fase inicial do mandado de citação, ele tem a possibilidade de fazer postulações, ingressando no processo, de produção de provas. Ele não vai ter aquela contestação, porque ali já precluiu, passou o momento para ele. Mas ele pega o processo no estado que está e ele assume dali para frente e, dependendo da fase processual que ele entrar, ele tem a oportunidade de produção dessas provas. E nas ações de família isso é relevante? Muito. Por que é muito relevante para nós? Porque aqui no direito de família a gente tem uma outra característica. Nós aprendemos na doutrina que existe aquelas duas verdades dentro do direito, né? Existe aquela verdade real e existe a verdade, né, que é a formal, que é aquela, o que está no processo é o que é verdade, o que não está nos autos não foi, portanto, né, debatido, não foi submetido ao contraditório, ampla defesa, não estaria, portanto, ao crivo ali da apreciação. No direito de família, como a gente desde o início está falando que aqui tudo é sui generis, porque a gente envolve, além, né, do aspecto do direito objetivo da pessoa, além do aspecto material da situação que ela está vivendo, nós temos que pensar que no direito de família ele envolve a pessoa em si, ou seja, ele envolve relacionamentos, sejam afetivos, sejam relacionamentos de parentesco, sejam relacionamentos de afinidade, mas você tem sentimentos envolvidos nessa situação. E é justamente por ter esses sentimentos envolvidos que nós iremos aplicar aqui no direito de família o princípio da verdade real. E aí, quando a gente traz o princípio a aplicação do princípio da verdade real para o direito de família, nessa situação do revel, que a gente comentou agora há pouco, a gente vai ter uma vantagem substancial, porque eu tenho a possibilidade, mesmo ingressando
posteriormente ao prazo da contestação, e antes, obviamente, de que seja julgado o processo, porque senão já encerrou a atividade jurisdicional do juiz, mas eu tenho a possibilidade de requerer diligências, muitas vezes, na fase instrutória, para poder produzir as provas suficientes que possam demonstrar o meu direito. E mesmo que eu não tenha combatido aquilo formalmente por meio da contestação, eu ainda, muitas vezes, numa audiência de instrução, onde se ouvem testemunhas, eu posso convencer o juiz que determinadas situações não são como narradas naquela inicial. Nesse pedido de diligências para a produção de novas provas, a gente pode conseguir alcançar algumas provas que desconstituam fatos que foram narrados na petição inicial. Então, a gente tem possibilidades de alcançar, mesmo sendo réu, nas ações de família, um resultado mais satisfativo para a parte que minimize o prejuízo processual em virtude da preclusão de alguns atos que alcançaram ela pela intervenção, às vezes, tardia dentro ali do processo. Feita a citação por hora certa, aquilo que nós comentamos, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Aquilo que eu falei agora há pouco. Essa comunicação é apenas para dar ciência de que a citação já se operou. Ou seja, nós não estamos efetivando a citação através do escrivão. A citação foi efetivada pelo mandado, que foi devidamente cumprido e juntado aos autos. Dali já começou a contar prazos. A citação, por isso nós comentamos, que nesse caso de citação, o início do prazo para contestação, nos termos do artigo 231, parágrafo 4º, lá do CPC, será o dia da juntada do respectivo mandado cumprido. Ou seja, a relação, com relação à citação por hora certa, ressalta-se que o prazo inicia-se com a juntada aos autos do mandado e não desse expediente que foi determinado aí pelo artigo 254 do Código de Processo. Em resumo, portanto, o processo ele foi dividido agora no novo CPC em duas fases distintas. A primeira, a especial, destinada às formas e técnicas para a obtenção de solução consensual do conflito. Essa parte da mediação e da conciliação que nós conversamos agora há pouco. Ou seja, divide o processo em duas etapas. Primeiro, se tenta resolver o processo entre as partes, num modo que a iniciativa da solução do conflito parta delas próprias, que são os centros de resolução de conflitos. A segunda, que é a fase litigiosa, ou seja, superado aquilo, não deu certo a tentativa, mesmo com os esforços empreendidos, então vamos seguir o caminho. O processo segue adiante, e aí vamos para as etapas, tanto que o prazo para contestação, como eu coloquei agora há pouco, começa a contar dessa audiência. Vamos até a conciliação, primeira fase especial do processo. Não deu certo, passamos para a segunda etapa. Segunda etapa agora abre prazo para contestação, impugnação, e aí segue adiante com a instrução até a gente chegar no resultado final, já que não houve outro caminho possível, embora tentado. Portanto, o novo código ele buscou adotar as ferramentas para a obtenção da solução consensual do conflito, num nítido avanço em relação ao procedimento ordinário, que era regido pelo CPC anterior. Na prática, a gente tem visto que isso tem dado resultado? Ainda pouco. Na prática, o resultado ainda é muito pequeno. Mas é um resultado muito pequeno por despreparo de quem conduz, muitas vezes, essas conciliações ou mediações. Falta de treinamento. Muitas vezes a gente depara até com situações que a gente tem que ditar a ata, porque não consegue, muitas vezes, nem fazer a ata ali daquela audiência de conciliação que nem acordo deu, muitas vezes, mas às vezes tem dificuldades em fazer isso. E esse aspecto, eu acho que ele vai ser absorvido com o passar dos anos, ao longo do tempo, isso vai entrando até pela própria demora na entrega da prestação jurisdicional, ele tem forçado as partes a caminhar para essa conciliação. Hoje é comum a gente ter processos aí, hoje mesmo eu recebi estava com um processo
com a audiência já desde o começo do ano, marcada para outubro, e aí recebi um despacho hoje do juiz que ele está saindo da comarca e já redesignou ela para o mês 5 de 2020. Então, você pensa o que isso para a parte representa, né? Ela já esperando desde o início do ano uma audiência em outubro, e aí recebi um comunicado hoje que ela foi para o mês 5 do ano que vem ainda para poder tentar algum resultado. Muitas vezes foge até desses critérios, né, que a gente está estabelecendo, que são as tentativas de conciliação ou os esforços empreendidos para a resolução do conflito. Às vezes essa demora, ela traz dois lados. Muitas vezes ela estimula, porque como jogou para muito na frente, a pessoa quer ficar livre do processo, que aquilo ali tem um desgaste, a ação de família, quer queira ou não, a pessoa não se desvincula dela, embora, né, o processo esteja lá no judiciário, às vezes aquele relacionamento entre aquele casal já acabou, às vezes já formaram até novas uniões, mas o processo está pregado nela. E o processo está pregado nela significa dizer o quê? Ela não esquece. Então ela não esquece porque ela quer se desvincular inteiramente, às vezes. A vida segue. Eu costumo dizer isso, que tem a atuação muito, né, grande que aparece no escritório em relação a essas ações de família, até pela própria, né, dedicação que eu tenho ao tema. Muitas vezes a pessoa, a gente costuma falar que são situações sui generis, a ferida, quando começa o processo, ela está muito aberta, mas ela sara, ela cicatriza, às vezes demora, mas ela cicatriza. Às vezes essa cicatriz custa a chegar, mas nada melhor do que o tempo. E muitas vezes, até com essa, né, questão negativa de entrega de uma prestação jurisdicional mais lenta, né, pela estrutura, por falta, às vezes, de juízes, não tem juízes suficientes, volume de processos muito grande, serventuários também deficiente, a quantidade, não tem muitos serventuários, então acaba trazendo essa demora, mas às vezes essa demora ela ajuda também, porque junto com a ferida, ele volta, agora com essa possibilidade do CPC, ele volta para a possibilidade da gente requerer a qualquer tempo, essa é outra coisa interessante, porque mesmo com o processo nessa fase contenciosa, mesmo que já tenhamos passado pela audiência de conciliação, que não houve sucesso, contestação oferecida, né, instrução seguindo, as partes podem a qualquer tempo requerer a designação dessa audiência de mediação e de conciliação para a resolução do conflito ali mesmo. Ou seja, a possibilidade de trazer ou de entregar às partes a possibilidade de se autocomporem em relação a esses conflitos é muito positiva. E aí eu acredito que, com o passar dos anos, a gente vai ter um avanço, né, bem substancial em relação a isso. O Ministério Público tem um papel importante nessas ações também, sobretudo quando envolve interesses de incapazes, né, que ele tem atuação obrigatória, mas, como eu falei, todos os envolvidos no processo possuem o seu papel de grande relevância na resolução do conflito, nas ações que envolvem essas questões de família. Passa pelo juiz, passa pelo promotor, passa pelos advogados. Passa pelo juiz quando o juiz empreende os esforços para isso. Ou seja, ele chama as partes, marca a audiência de conciliação, suspende o processo, manda ela para essas oficinas de paz, manda para acompanhamento psicoterápico, para poder ver se a pessoa diminui aquela mágoa, se ela absorve melhor aquilo. Então, quando o juiz ele encampa esse pensamento, essa ideia, ele auxilia. Da mesma maneira que o Ministério Público. O Ministério Público, como ele tem a intervenção dele, é extremamente importante. Só que essa intervenção, pelo novo CPC, houve uma diminuição, né, nas atribuições do Ministério Público, ela está limitada às hipóteses em que houver interesse de incapazes, conforme o disposto no artigo 698. E o detalhe interessante é que essa intervenção ela tem sido aplicada na prática. Eu trouxe um exemplo aqui de um processo para vocês visualizarem. Esse processo aqui é uma execução de alimentos. Esse é processo na prática. Eu peguei isso para exemplificar para vocês o tanto que essa intervenção do MP, muitas vezes, né, não imbuída, agindo por um aspecto muito formalista, ela acaba atrapalhando um pouquinho, vamos dizer assim, esses princípios ou esses valores trazidos pelo novo CPC. Aqui é uma ação de execução de alimentos,
e nessa execução de alimentos as partes fizeram um acordo extrajudicial. Só que nesse acordo extrajudicial não teve a participação de nenhum dos advogados, nem do advogado do exequente, nem no advogado do executado. As partes entre si, execução de alimentos em relação à menor, pai e mãe se autocompuseram, redigiram eles mesmos um termo de acordo e pediram para que esse termo de acordo fosse juntado ao processo. O advogado de uma das partes fez a juntada desse termo de acordo e, consequentemente, se fizeram uma composição quanto aos valores e a maneira de cumprimento daquela obrigação, pediram a homologação, né?